Passado resolvido, futuro decidido. Capítulo 7. Um mergulho no mural dos sonhos. Transformando sonhos em realidade. Você precisa ouvir, sentir, viver o que ainda não ouviu, para fazer o que ainda não foi feito, a fim de conquistar o que ainda não conquistou. Do contrário, nada vai mudar. Carla. Participei do seu coaching através do Cinecoaching e depois fui a primeira vez. Não parei mais e a curiosidade só aumentava. Conforme aprendia cada vez mais, até que comecei a fazer o curso. O início foi muito difícil. O curso faz você questionar seu próprio comportamento e várias coisas que você faz e o porquê de você não atingir o que gostaria. Um dos pontos da vida que me limitavam estavam ligadas com um relacionamento de 7 anos, no qual eu já era noiva, mas não botava fé naquilo. Mas parecia que ele e eu tínhamos o desejo de chegar a lugares diferentes, e eu precisava mudar aquela realidade, dando um fim a tudo. Para minha surpresa, meu noivo também resolveu participar das suas aulas. Eduardo. Eu tinha uma resistência de aceitar, já com certa idade, a ideia do coach. Alguém me orientaria a fazer algo, que eu já tinha quase 49 anos de idade. Fui para o curso ainda resistente, curioso se algo faria a diferença. E fez, mudando não apenas o meu relacionamento com familiares, que já vinha desgastado por anos, como profissionalmente, me levando a assumir um cargo de chefia. Carla, o fim disso? Acabamos nos casando no último sábado, mas, como aprendemos com você que devemos querer o máximo de nossas vidas, precisava ser especial. Sendo assim, nos casamos em Sorrento, na Itália, um sonho de lugar. Obrigada por nos ensinar que quando sonhamos alguma coisa somos capazes de alcançar. No meu mural dos sonhos havia uma foto muito parecida com um dos cliques do meu casamento, mas a minha é muito mais bonita. Decidi iniciar este capítulo com o relato de 2 alunos, Carla e Eduardo, cujas identidades manterei anônima, para que você consiga tirar 2 lições do que aprendeu até agora sobre o mural dos sonhos. A primeira é que você só pode ir para outra fase da vida se superar o momento que vive agora. A segunda é que tudo começa dentro de sua mente. Sem alterar sua mente, as ações que você precisa para alcançar a vida que merece não irá acontecer. Até aqui, você aprendeu que as mudanças necessárias para a sua transformação precisam ser arrebatadoras, gerando um efeito instantâneo. Mas essa nem sempre é a melhor solução. E para mudanças verdadeiras, transformadoras e que causem impacto real em nossas vidas, é preciso compreender a importância de mudanças gradativas. A mudança gradativa. Para que a mudança seja real em sua vida, você precisa viver novas experiências na área em que precisa mudar. Essas experiências podem ser gradativas ou carregadas de forte impacto emocional. Você precisa ouvir, sentir e viver o que ainda não ouviu para fazer o que ainda não foi feito, a fim de conquistar o que ainda não conquistou. Do contrário, nada vai mudar. Agora digamos que você saiu da fase na qual permanecia prisioneiro do seu próprio destino. Mas nem todas as pessoas ao seu redor viveram as mesmas experiências que você e talvez não entendam o que você está sentindo agora com essa mudança. Você consegue enxergar coisas que antes não conseguia. Algumas coisas parecem tão claras para você, mas algumas pessoas que te amam mal sonham com isso e talvez até façam piada. A primeira sensação sentida por você em situações como essa é a falta de paciência com essas pessoas e, em alguns casos, a vontade de romper com esses relacionamentos. Minha orientação
Caso você esteja sentindo isso, insista, não desista. Se a mudança aconteceu em você, ela também pode acontecer na vida das pessoas que você ama. Um grande exemplo de que a mudança pode acontecer na vida de qualquer pessoa é o da minha cliente. Ela tinha um namorado que aos 19 anos foi pai de 2 filhos, de 2 mães diferentes. Ele mudou da fase de homem solteiro para pai solteiro, sem ter desenvolvido as habilidades emocionais necessárias para vencer os desafios da fase seguinte. Ser pai é uma grande dádiva, porém, sem habilidades emocionais pode ser um grande trauma. E foi o que aconteceu com ele. Traumatizado com a experiência de ser pai aos 19 anos, ele acabou por abandonar seus filhos e decidiu que não seria mais pai. Mesmo tão jovem, deu o jeito de realizar uma vasectomia. Anos depois, conheceu a aluna em questão e casou-se com ela. O problema é que seu maior desejo era ser mãe, e aos 38 anos o relógio estava correndo contra ela. Pior, ela já sabia da situação de seu marido, mesmo antes de casar, e acreditou que, após o casamento, ele reverteria a decisão. Isso é muito comum em relacionamentos. Quando as pessoas namoram, acreditam que o outro mudará seu comportamento ao casar. E nem sempre é assim, pois a mudança só acontece quando ela é desejada. Só é possível conduzir alguém a uma nova experiência se a pessoa quiser. Tome você como exemplo. Foi sua a decisão de procurar por este livro. Então, eu constato automaticamente que você está em busca de uma mudança. Na história que você está acompanhando, quem me procurou foi a mulher, mas quem precisava mudar era o homem. Sendo assim, a mudança que sugeri foi gradativa. Disse à mulher que o caminho seria a convivência com pessoas em uma situação harmônica, casais com filhos de 6 meses a 1 ano, que viviam uma história de felicidade, sugerindo ao homem uma experiência positiva em uma área que, no passado, significava dor. Ele passaria a entender que ser pai seria algo bom, ao invés de ruim. Mas isso não poderia acontecer de uma vez só, já que aquele não era de início seu desejo. 6 meses depois, este homem teve em si despertado o desejo de ser pai. E isso tem tudo a ver com o que você já aprendeu sobre o processo de mudança e de como as coisas caminham, evoluem e transformam-se. Se você acha que é preciso ter todas as cartas na mão para escolher seu destino, saiba que o príncipe William não escolheu, ele foi escolhido. Kate Middleton tinha um pôster de seu futuro marido em seu quarto desde a pré-adolescência e dedicou-se a cruzar caminhos com o homem da realeza. Estudaram na mesma universidade até que ele a conheceu. Durante o meio do namoro, ele rompeu com a mulher. E ao invés de ela ficar depressiva, choramingando pelos cantos, fez o contrário e caiu na pista. Ao invés de legitimar a ação dele, ela o enfrentou. E William viu ali uma mulher forte e convicta. O resultado disso, estão casados e felizes até hoje. Isso aconteceu porque, primariamente, Kate investiu na sua programação mental. Programação mental. É necessário entender que a duquesa de Cambridge não escolheu a priori uma pessoa, escolheu características de um príncipe. Claro que em seu caso ela topou justamente com aquele que buscava em forma de materialização, mas o ponto aqui é outro, o mural dos sonhos. Também serve para programar a sua mente e tornar você emocionalmente forte no caminho de conquista daquilo que você quer. Também podemos chamar isso de auto-hipnose. Plantar a informação na sua mente sem que haja experiência. No filme A Origem, um grupo é contratado para hipnotizar um garoto que irá tornar-se herdeiro de uma empresa. Na trama, o grupo precisa convencê-lo a vender a empresa para a concorrente, que contratou a equipe. Para isso, eles precisam plantar a ideia de que seu pai desejaria vender a empresa, mas ambos sequer conversavam.
como o cérebro aceitaria aquela informação? A primeira informação plantada, então, foi uma experiência de afeto que nunca existiu. E só depois foi plantado o desejo da venda. O mural dos sonhos é uma hipnose sobre o qual você tem domínio, pois as imagens foram escolhidas voluntariamente, mas há um risco. Desistir desses sonhos é a fórmula mais eficaz para viver uma vida de infelicidade. Digamos, por exemplo, que você havia colocado a imagem de uma casa em seu mural, mas desistiu em seguida e arrancou a foto dali, sem substituí-la por nada. Anos depois, mudou-se para um apartamento e percebeu que tudo ali incomodava, da demora do elevador até os vizinhos de cima, de baixo e dos lados. O motivo? Você não sonhava em morar ali. A imagem da casa programou sua mente para morar em uma casa e não em um apartamento. O fato de tirar a foto do mural não vai reprogramar sua mente. Para reprogramar o que foi programado pelo mural dos sonhos, você precisará substituir a imagem do sonho anterior, que perdeu o sentido para você, pela imagem que representa o novo sonho. É possível e até necessário, considerando as circunstâncias da vida, reprogramar nossa mente. O que devemos evitar sempre é que nossa vida desague em rios que não foram desejados por nós. Você pode estar pensando que isto não é fácil, e realmente não podemos prever tudo o que irá acontecer conosco, mas precisamos aprender a antever algumas das rotas que estamos seguindo, para evitar alguns eventos de injustiça. Ou melhor, evitar que eventos possam plantar sementes ruins em nós. Ao comprar meu apartamento, recebi uma visita da arquiteta, que perguntou a minha esposa e a mim o que queríamos fazer no local. Prontamente sugeri quebrar diversas paredes, algo que ninguém mais havia sugerido ou pensado. A arquiteta elogiou minha ideia e até perguntou, em tom de brincadeira, se eu era arquiteto. Quando a reforma terminou, meses depois, finalmente nos mudamos. Ao entrar no meu apartamento, eu tive uma sensação de bem-estar muito grande. Parecia que eu sempre estive ali. Foi quando me lembrei de que desde muito cedo, ainda na minha adolescência, eu comprava revistas de decorações de ambiente e desejava muito um dia estar em um ambiente como aqueles que via nas imagens. Quando a oportunidade surgiu, eu fiz as escolhas certas e pude me sentir merecedor de estar ali. Os diferentes murais. Tenho uma novidade para você. O mural dos sonhos não precisa ser feito apenas com fotos e figuras. Para, além de imagens, ele pode ser realizado com textos e vídeos. Mais do que isso, existem diferentes valores de poder para cada mural. Considerando um valor mínimo de 1 e um valor máximo de 5, eles têm o seguinte poder. Mural dos sonhos em texto, poder 1. Mural dos sonhos em imagens, poder 2. Mural dos sonhos de vídeos, poder 3. Quer atingir o 5? Simples, faça um mural de música e vídeo. Existem vários aplicativos disponíveis para smartphones que podem auxiliar na criação de um mural dos sonhos com imagens e fundo musical. A música, como diversos estudos apontam, tem muito poder sobre nossa mente. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas fazem exercícios ouvindo canções empoderadas, que nos dão mais energia e mais vontade de ir além e ultrapassar nossos próprios limites. Coloque a maior quantidade de sentido no seu mural, e esse estímulo vai ficar gravado no seu cérebro, tornando a vivência do sonho que é feita no mural ainda mais nítida e convencendo a sua mente de que aquilo já é seu. Coerência e compromisso. Quero que você consiga dominar a arte da persuasão, porque a persuasão é uma habilidade necessária para programar sua mente. De maneira simples, persuadir alguém é direcionar uma pessoa a fazer uma escolha que, em tese, foi tomada por ela própria. Você sente fome? Com persuasão, levo você para meu restaurante. Você quer comprar um biquíni em uma loja? Pode ter certeza,
de que os gerentes colocam cheiro de protetor solar no ar-condicionado. O motivo? Nós relacionamos isso com o ambiente litorâneo e ficamos com mais vontade de realizar a compra. Eles colocaram seu pensamento na praia. Ao falar com a vendedora, por exemplo, ela comenta que determinado biquíni é muito parecido com o da celebridade do momento, utilizando outro gatilho. Se você comprar, seu cérebro diz que você parece com essa celebridade. Detalhe, não existe ninguém fazendo você fazer algo que não quer. Você já quer comer ou comprar um biquíni, mas esses profissionais usam da persuasão para que, dentro do universo de possibilidades, para sanar essa necessidade, você escolha o produto deles. Existe uma dupla de gatilhos mentais dentro das possibilidades da persuasão, chamada coerência e compromisso. E tenho um ótimo exemplo para você entendê-la bem. Eu estava em um evento em São Paulo, certa vez, quando um palestrante disse: "Quem estará aqui o ano que vem? Pode levantar as mãos." Nem todos levantaram. Aqueles que não levantaram as mãos ficaram visivelmente constrangidos por algo chamado neurônios espelho. Um neurônio que dispara em nosso cérebro tanto quanto um animal realiza determinado ato, como quando apenas observa outro animal, normalmente da mesma espécie, fazer o mesmo ato. Em crianças, ele é extremamente positivo, pois as ensina muito, mas também pode ser negativo em situações de experiências erradas. Em adultos, ele faz você identificar um comportamento padrão em um ambiente desconhecido, sentindo-se mal em deixar de realizar uma ação que está sendo posta em prática pela maioria. Colocando em um exemplo simples, é o neurônio espelho que faz você instintivamente sorrir de volta quando alguém lhe abre o sorriso, cruzar os braços quando alguém à sua frente faz o mesmo, ou até mesmo coçar o nariz. No evento, o homem que não se contentou em pedir para os espectadores levantarem as mãos, pediu que levantassem da cadeira, depois que levantassem e gritassem. Aí finalmente completou: "Aproveitem que já estão de pé e peguem embaixo de suas cadeiras o papel com a inscrição para o seminário do próximo ano." Seu cérebro tende a ser coerente com o compromisso que você assumiu diante de outras pessoas. Ou seja, ao mesmo tempo em que essas estratégias funcionam muito bem para quem deseja vender alguma coisa, seja uma ideia ou um produto, ela acaba saindo pela culatra quando é utilizada como uma espécie de motivação para atingir o mural dos sonhos, criando pressão. É por isso que em alguns capítulos eu lhe disse que compartilhar o mural com outras pessoas não era uma boa ideia. O motivo está intrinsecamente ligado com estes gatilhos, e vale lembrar o porquê. O mural dos sonhos serve para construir sentido para você. Ao compartilhar o seu sentido com outra pessoa, o não entendimento daquilo, pois pessoas diferentes criam sentidos diferentes, pode gerar um evento de injustiça em uma das partes, já que a pessoa pode se sentir diminuída por achar que seus sonhos não fazem tanto sentido assim, ou porque essa falta de sentido pode gerar um julgamento malicioso que acaba ferindo quem compartilhou esses sonhos em primeiro lugar. Mural dos sonhos de casal. Em contrapartida, com a ideia do não compartilhamento do seu mural dos sonhos, um casal pode sim realizar um mural em dupla. Basta dividi-lo em 3 partes: o que você quer, o que a pessoa amada quer e o que vocês dois querem atingir juntos. Isso, é claro, só pode acontecer se ambos tiverem a maturidade de lidar com os sonhos individuais de cada um. Vocês têm dinheiro para comprar apenas um carro e ele é uma necessidade ao casal? Então o sonho é dos dois. O carro não é tão importante para um de vocês? Torna-se um sonho individual. Há dinheiro para comprar 2 carros e os dois desejam isso de maneira individual? Então vocês podem ter 2 sonhos individuais ou um sonho compartilhado. E essa decisão dependerá daquilo que couber
melhor na realidade do casal. É preciso entender, para além da intersecção dos sonhos, o que se adequa melhor às possibilidades de cada um. Eu, por exemplo, nunca dei muita importância para carros. Já minha esposa adora trocar de veículos e sempre tem um superior ao meu. Certa vez, porém, entramos em uma concessionária e fui impactado com um carro incrível, que chamou minha atenção. Infelizmente, ele estava sendo vendido por um valor muito acima do que eu tinha planejado em meu orçamento. Sem comprá-lo, voltei para casa, já sabendo que aquele veículo havia um sentido para mim. Meses depois, consegui concluir a venda de um serviço até então inédito, e meus lucros foram superiores ao valor excedente do modelo, possibilitando a compra do carro. Eu não fui atrás de dinheiro, fui atrás do sentido que havia surgido quando vi aquele automóvel. É importante reparar que sonhos excludentes, ou seja, quando o sonho de uma pessoa torna o sonho de outra impossível de ser realizado, precisam ser conversados previamente, para que não aconteça uma crise no relacionamento. Se uma mulher quer ser juíza federal em Brasília e um homem quer ser no executivo do sucesso em Nova York, há algo que precisa ser conversado. O sonho dela elimina o sonho dele e vice-versa. Sonhos divergentes representam uma das maiores causas de separação, e é por isso que é tão importante entender quais são os seus sonhos e caso eles sejam específicos a ponto de tornarem uma relação excludente, levá-los para outra pessoa, conversar para entender os desdobramentos deste problema e quais são as possíveis soluções. Às vezes você não sabe quais são suas metas, mas é importante dialogar sobre o futuro com a pessoa por quem você é apaixonado. Isso aproxima os casais e evita mágoa no futuro. Mural dos sonhos com prazo. Eu orientei que o primeiro mural dos sonhos que você fez não tivesse prazo. Sabe por quê? Porque prazos têm a ver com planos e planos têm a ver com ações. Estávamos lidando com sonhos. Se você começar com planos e pensar em ações, vai tolher seus sonhos pensando nas possíveis dificuldades e nunca vai descobrir o que realmente quer. As ações vêm depois, e o primeiro passo é ressignificar e mudar sua parte emocional. É saber quais são os seus sonhos de verdade e que sentido eles têm dentro de você. Depois de estar com seu emocional ressignificado, você deverá fazer outro mural dos sonhos, delimitando o sonho-chave. Ser bem-sucedido financeiramente, por exemplo, que impulsione outros ao redor dele. Comprar uma casa, viajar, comprar um carro. É este sonho principal que terá um plano e prazo, com a ajuda de um profissional ou um especialista. Este livro não é a salvação da sua vida, é a maneira de solucionar alguns de seus problemas, possibilitando que você se desprenda do passado que o prejudica no presente, mas as recompensas do futuro precisarão ser mais esforço seu, de mais pesquisa, de pedidos de ajuda a outros profissionais. Eu estaria mentindo se falasse que tudo o que você vai aprender aqui o conduzirá para as fases seguintes pelo resto da vida. Aqui você se desprenderá da dor que te prende a um passado de injustiça, mas para seguir em frente será necessário outro processo, dependendo da ação que você precisa tomar. Você quer casar? Então encontre um coach de relacionamento. Você quer ser empresário? Contrate um especialista para ensinar você a ser um ótimo empresário. Você quer trabalhar com marketing multinível? Precisará encontrar cursos no assunto. Em todas as fases da vida, nós precisamos de alguém. O resumo do mural dos sonhos. Acho que agora você finalmente entendeu a importância do mural dos sonhos, certo? Mas, para dar uma colher de chá, vamos recapitular brevemente cada uma das características que ele oferece dentro de um grande exemplo. Primeiro, ao criar um mural dos sonhos, você blinda sua mente, pois essa atitude o ajuda a criar sentido, ter fé e esperança. Segundo, com o auxílio de uma programação mental forte, você ganha mais convicção para buscar seus sonhos. Terceiro, ao atingi-lo,
terá uma enorme sensação de recompensa. Quarto, seu corpo então acionará a dopamina, fazendo com que seu cérebro funcione no melhor estado possível, diminuindo a possibilidade de eventos de depressão e ansiedade. Acho que depois disso eu não preciso gastar palavras sequer para mostrar o quão importante é fazer e manter o mural dos sonhos, certo? Que bom, porque ainda temos muito trabalho a fazer.